Tudo ok. Tá. Então tá. Então eu vou comentar, antes que eu abra a tela, eu vou comentar com vocês o motivo desse tema. É, Há muito tempo que eu tenho interesse em estender as nossas conversas no grupo de Winnicott para o lado também da linguística. Por quê? É, eu vou mostrar hoje que já o Freud já destacou alguma coisa em relação a fenômenos da linguagem, e que aí a gente poderia talvez situar no campo da psicolinguística, mas a linguagem é o ponto fundamental do nosso trabalho, né? A gente trabalha com a escuta de, uma, de um sujeito que fala. É claro que muitas vezes essa escuta de um sujeito que fala, ela é até metafórica, porque a gente escuta muito mais do que a fala de uma pessoa. Além dos elementos é, implícitos na fala, como, por exemplo, entonações, a gente também compreende como algo está sendo expresso pelo sujeito, uma, uma expressão gestual, às vezes um, um engasgo ou algum tremor, o que for. Então, é claro que há diversas manifestações que a gente vai incluir como expressões de um sujeito, mas, como disse uma cliente do Freud, que quase que nomeou uma forma de compreender a psicanálise, a psicanálise ela é a cura pela fala, ela é uma escuta, né? A psicanálise é curar por meio de uma fala. Por que isso? Porque, muito provavelmente, a primeira vez que alguém se direcionou para tratar de uma pessoa sem manipular o corpo dela e sem recomendar. Guta chegou também, bem-vinda, Guta. E para recomendar, e sem recomendar uma medicação, ou seja, sem ingerir nada e sem manipular o corpo de uma pessoa, muito provavelmente a primeira vez que isso aconteceu foi por meio do Freud, por meio da linguagem. Ou seja, ele desenvolveu um recurso que significa curar um ser humano pela fala. E aí, é claro que o Winnicott, em vários e vários momentos, ele vai falar sobre fenômenos de linguagem, sobre expressões linguísticas. Eu não vou. Já abordei isso em outras apresentações, inclusive. Eu não vou retomar hoje por questão de tempo, mas principalmente a partir de Lacan, a linguística passou a ser um fenômeno muito, 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 muito destacado, privilegiado. E isso a linguagem de um modo geral. Bom, eu tenho uma formação em letras direcionada para a literatura, mas estudei muito linguística, particularmente porque a minha orientadora, tanto de mestrado e doutorado, e naquela época que eu fiz mestrado e doutorado, as coisas não tinha internet no começo, né? Então, assim, era tudo muito difícil, tudo muito longo. O meu convívio com ela nesse período todo de, de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, isso foi pelo menos 10 anos. E com isso eu tive a oportunidade eu fui professor de psicolinguística, de psicologia da linguagem, de psicologia do desenvolvimento. Então eu trabalhei muito com esses fenômenos linguísticos e vou trazer inclusive algumas observações que eu fiz sobre crianças com as quais eu interagi. Ah, então eu acho que o nosso grupo de Winnicott, ainda que ele não seja um grupo que vai tratar de Lacan, obviamente, né? Eu acho que é um grupo que deveria ter um bom conhecimento também sobre fenômenos da linguagem. E eu vou pegar um detalhe do Winnicott, que está no livro da Pediatria e Psicanálise, e no texto sobre o objeto transicional, especificamente.
Vou pegar alguma coisa de Freud também e alguns fundamentos de linguística. Ontem a gente estava no nosso grupo, a gente tem um grupo de estudo, que é um grupo que quem quiser participar pode integrar esse nosso grupo, né? Mas eu estava comentando que há algumas coisas também que eu acho que podem ser interessantes sobre a linguística, que não está na minha preparação aqui de hoje, mas a gente pode vir a falar, porque vai depender da demanda de vocês em função do foco que eu vou assumir aqui para a gente poder trabalhar com coisas que eu acho que vale a pena a gente ter referência na, na linguagem, tá? Bom, deixa eu ver, não. Eu vou abrir aqui o compartilhamento de tela. E aí, quando eu estou com compartilhamento de tela, é difícil eu ver vocês, tá? Então, qualquer instante, vocês me interrompam, por favor, vocês se manifestem. E. Deixa eu, aqui. Para não haver nenhuma dificuldade, para que vocês possam ver o que a gente está trabalhando, tá? Deixa eu ver. Acho que vocês não estão vendo. Deixa eu Ainda ver. não. Ainda não? Vamos lá. Não tá aberto para vocês a minha tela de, Não. de linguística? Agora abriu. Ah, tá. Ótimo. Tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então, em princípio, é esse o motivo da minha apresentação. A Lu me perguntou, Bernardo, mas esse tema seu ele está muito, muito, muito sintético. A gente podia trabalhar melhor. Vocês me desculpem, eu acho que isso inclusive afastou muita gente da apresentação, mas é porque de fato eu queria é, atrair somente quem tivesse interesse para ouvir sobre questões ligadas à linguagem, a fundamentos linguísticos. E aí depois, se alguém achar que vale a pena e quiser divulgar para outras pessoas, obviamente fique à vontade, né? Mas assim, eu estava mais sintético, mais curto e grosso essa semana aí, por isso eu resolvi trabalhar com o termo linguística. Bom, Ô, B, então, você oi, quer filho. abrir tela cheia ou você quer desse jeito mesmo? Não está a tela cheia, não, para vocês? Ainda não. Oh, Deus, o que está acontecendo aqui então? Mas pode deixar sem É, tempo, não tem problema algum. ah, não, eu vou ver o que eu consigo fazer então. Você consegue Colocar alterar? Não no só eu, né? modo apresentação, né? É o modo apresentação, essa tacinha embaixo, do lado direito. Do lado do volume, do lado esquerdo do volume, tem tipo uma tacinha aí. Pois é, eu cliquei nessa tacinha e tá dando? Então, não. Pois é, Mas, eu B, cliquei na tacinha, tá de boa, né, gente? Podemos deixar assim também, Bernardo. tá, porque eu cliquei na taça e tá abrindo desse jeito, não sei por quê. Mas tá dando para ler, tranquilo. Tá dando para ler? Tá. Estranho isso, né? Tá. Então vamos lá, vocês me desculpem a apresentação, a aparência aí, mas eu não sei por que que não tá abrindo a tela toda, não. Então, vamos lá. Bom dia, né? Então, nós vamos ver alguns conceitos fundamentais da linguística, e são pouquíssimos em relação a tudo que a gente pode se beneficiar. Se vier a ser o caso, depois a gente pode trabalhar com outros temas da linguagem, com outros aprofundamentos em relação inclusive, a própria psicologia da linguagem, né? Mas tem alguns pontos que eu quero trabalhar hoje. Primeiro, a relação entre fonema e morfema, que o fonema ele é a unidade mínima do som. E o que, que isso quer dizer? Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, bola, a gente tem quatro
fonemas aí, o B, o O, o L e o A, né? Que vão se juntar e formar uma palavra. Mas o fonema, ele é um fenômeno acústico, em princípio. Em princípio, não. Ele é por si um fenômeno acústico. O fonema, ele não tem sentido, tá? O fonema não tem significado. Ele é somente um fenômeno sonoro que pode vir a construir uma unidade de sentido. A unidade mínima de sentido é um morfema, ou seja, o que é? O morfo é forma, né? Então, ele já atribui uma forma, ou seja, ele já atribui um sentido, ele já tem uma configuração de algo que quer dizer alguma coisa. Então, vamos falar sobre é, incomparável, né? Nós temos aí, digamos, quatro morfemas. O in, que significa não, o com, que significa provavelmente uma simultaneidade, o para, que é um posicionamento, e o ável ou véu, que significa uma condição. Então, é uma não condição de se posicionar simultaneamente. É incomparável, então você não vai comparar, tá? Então, o morfema, ele é essa unidade mínima de sentido. Ele pode compor uma palavra ou um significante com outros morfemas, como no caso da palavra incomparável, ou ele pode estar sozinho, como por exemplo, céu. Céu é um morfema próprio, aí nessa condição da linguística. Tá? Então, isso é importante para ver aonde nós vamos chegar hoje. Outra questão, fonética e fonologia. A fonética, ela é o universo dos sons, tá? A fonologia, ela é como que o som é o conjunto dos sons de um determinado idioma. Então, vamos supor, o, o TH do inglês, como think, não é, de pensar, esse TH, ele é um fonema, mas ele faz parte da fonologia da língua inglesa. No português, a gente não tem esse fonema fazendo parte da nossa língua, tá? Então, a fonologia ela está ligada a um idioma. A fonética está ligada à emissão, aos sons possíveis. E, por fim, o que eu acho que pode ser interessante a gente também ter como esclarecimento para essa aula de hoje, é essa relação entre sintagma e paradigma. Isso foi muito popularizado pelo Lacan, mas isso existe não só antes dele, como também com do meu modo de entender, até uma outra forma do que ele diz que é certo para se aplicar à psicanálise. Eu não vou entrar nessa crítica à maneira como o Lacan lida com a linguística saussuriana. A gente pode até conversar sobre isso em outro momento, ou, se sobrar tempo hoje, eu acho pouco provável. Mas então eu vou trabalhar com o fenômeno linguístico propriamente dito. Quantos morfemas tem paradigma? Dois, para e Para digma. e digma. Tá, Digma digma, doxas, né? Vem do doxos do grego, que significa ordem, lógica. tá. Então, paradigma é uma lógica paralela, digamos assim. É uma correspondência, Certo. tá? Nesse caso vem do grego. E daí ortodoxia, né? A raiz do digma e do doxos é a mesma, muito provavelmente. Então esse doxo é uma norma, uma lei, Paradoxo. uma lógica, é paradoxo, Tá, exatamente, não é? O paradoxo no caso aí ele é uma lógica paralela, né? tá.
e o paradigma é um fenômeno paralelo, vamos dizer assim. Então, o que que nós vemos aqui? Nessa imagem ao lado aí, a gente tem eu canto porque sou feliz, tá? Então, a gente vai ter uma linha horizontal no alto aí, que seria o sintagma. O que que é o sintagma? Ele é o eixo das sucessões que organiza uma composição que deve ser dotada de sentido. Então, quando eu falo eu canto porque sou feliz, eu ofereço uma sequência de significantes, ou de palavras, no caso aqui, que vão nos dar uma ideia completa de sentido. E o que que é o paradigma? O paradigma é essa correspondência a qual eu posso me referir. Então, eu poderia, no lugar de eu, como pronome reto, né? Eu poderia colocar tu, ele, nós, vós, eles, ou na condição de sujeito, eu poderia colocar o Bernardo, ou eu poderia colocar a Luciana, eu poderia falar o Grupo Mineiro de Winnicott. Tudo cabe nessa função, seja de pronome, seja de sujeito de uma frase, tá? Então, o paradigma é onde eu posso me remeter como referência. Da mesma forma, canto. Eu posso usar como referência aí um verbo, né? Eu poderia até usar um verbo, por exemplo, da primeira pessoa, ou perdão, da primeira conjugação terminado em ar, né? Mudar, gostar, mas posso usar verbos de um modo geral. Tudo isso é possível colocar como um paradigma para o verbo. E aí, subsequentemente, há todas as, por exemplo, uma conjunção, como porque, ou outro verbo, como sou, e um predicado ou um adjetivo, como feliz, e assim por diante, eu vou usar as referências cabíveis. Então, por exemplo, para a primeira palavra aí, eu, não caberia eu colocar entretanto. O sentido da frase ia mudar. Tá? Se o sentido da frase, se o lugar da frase muda, por exemplo, entretanto, não é sujeito, tá? Então, eu não posso substituir, eu posso omitir o eu e começar a frase com entretanto. Aí o eu vai E ser um nem sujeito. posso, e nem posso falar, por exemplo, trocar o feliz pela negação, infeliz. Também não posso. Não, aí eu posso, porque ele está na mesma categoria. Mas eu Ah, não. Entende? Então, estando na mesma categoria, faz parte do mesmo paradigma. Essa pergunta sua é muito boa, Lu. Muito boa. Não é? Então, estando na mesma categoria, eu posso trocar. O que eu não posso fazer é colocar. O paradigma não aceita o que não faz parte da mesma categoria. Agora, eu posso determinar a categoria. Por exemplo, no caso aqui do eu elegi como paradigma a categoria de pronomes do caso reto. Se eu elegesse como categoria substantivos, ou perdão, substantivos, eu colocaria Bernardo no lugar de eu. Não, então, não substantivos, né? Porque um é pronome substantivo. Se eu colocasse é, elementos cabíveis é, para ocupar o papel de sujeito em uma frase. Esse é um paradigma. Elementos cabíveis para ocupar o papel de sujeito em uma frase. Aí eu poderia colocar, além de pronomes, eu poderia colocar substantivos, né? E, eventualmente, na nossa língua, por exemplo, a gente pode até usar outros elementos como sujeito, mas não nesse caso aí, é, que, que tem o verbo cantar logo em seguida. Então, por exemplo, eu posso usar alguns verbos no infinitivo como sujeito. Amar é uma experiência complexa. O sujeito é amar, né? Então, geralmente, quando a gente usa um verbo como sujeito, o verbo que vai ter o papel de verbo realmente na frase, ele costuma estar como verbo de ligação. Daí o verbo ser, por exemplo. Então, amar é uma experiência complexa. As coisas podem mudar um bocado, tá? Mas o que eu acho importante a gente deixar claro aqui é que o paradigma é uma categoria determinada que
pode, dentro do conjunto que faz parte dessa categoria, tudo pode substituir, tá? Então, assim a gente vai constituir o fenômeno da composição linguística. O eixo horizontal é o eixo do sintagma, o eixo vertical é o eixo do paradigma, ou seja, o vertical é o quê? É o que eu posso, são os elementos aos quais eu posso recorrer para compor o sintagma. Então, eu posso variar o sintagma de diversas formas, recorrendo ao paradigma. Há alguma dúvida sobre isso por enquanto? Eu não. Eu já fui para Tá. a clínica, já fui para a clínica com paradigma. Continue. A gente vai chegar um pouco à clínica também, mas se você quiser falar, você quer falar alguma coisa já a Não, respeito? não, eu estava aqui já viajando, falando, nossa, como a gente, quando escuta o paciente, eu não sei se eu não sei falar, né? Como a gente quebra, a gente não fica dentro do paradigma. Aham. Como a gente É, cria ou o- foge, não é o que o paciente está trazendo, que no seu, na sua sintagma, eu não sei falar. isso, exato, exato, porque aí a gente entra numa outra categoria da linguística, que em princípio é pouco provável que eu vá abordar hoje, que é o que a gente chama de discurso, propriamente dito, né? Ou seja, é, o discurso ele é um fenômeno que vai além dessa estrutura paradigmática e sintagmática. Ele vai para o universo que a gente é, que a gente chama que é o universo das interações sociais. Então, aí o contexto interfere, a história interfere, a ideologia interfere, muita coisa vai interferir no discurso, na sua função, que, que, é, que é a função de interação socioafetiva. E aí a gente vai ver que, de acordo com o contexto em que a pessoa está falando na clínica, aquela frase pode ter outros sentidos, que é o que o Freud vai falar, ou seja, o inconsciente vai determinar. E isso eu vou explorar daqui a pouco, quando eu vou pegar aquele texto do Freud sobre o lapso de linguagem, da psicopatologia da vida cotidiana, e a gente vai ver como que um lapso remete a uma outra coisa, a um outro acontecimento linguístico, né? Que a gente chama pragmática. A pragmática é a interação do discurso em um contexto socioafetivo, tá? Bom, é muita palavra, muito termo técnico, né? Vamos ir adiante com calma e se surgirem obstáculos significativos, vocês, por favor, interrompam. Caso contrário, se vocês quiserem deixar alguma coisa de lado por enquanto para a gente poder ir adiante, a gente vai andando, tá? Eu vou deixar essa aula fluir de acordo com a demanda de vocês. Então, qual que é o problema que eu quero trazer para o nosso trabalho hoje? Crianças encaminhadas para tratamento por troca de Aí, fonemas. Yoshi, não entrei, não. Oi, o Márcio, tá aí. Márcio, Ei, meu querido, bom dia, Não. bem-vindo. Pera ainda. Não A Ilse botaram. também tá aí, né? É porque eu não estou vendo ninguém aqui, então fica difícil de eu saber quem está presente e quem não está. Vocês me desculpem, tá? É, bom, então, é, já vi que chegou bem mais gente aqui, todo mundo sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Eu não estava percebendo isso, não. Me desculpem. Nilce, o Antônio, Luci, Maria Helena, que bom, obrigado por estarem presentes aqui conosco. Então, vamos lá. Então, de onde eu parti para trabalhar com essa aula de hoje? De repente chega criança que, que tem uma regularidade no problema. Qual seria? Ela emprega a mesma consoante no lugar de outras. Então, vocês já devem ter percebido que tem criança que fala assim, é, é, usa o D, né? É, vamos supor, uma frase que não tem D, uma palavra que não tenha D. É,
para, né? Ela pode falar assim, dá a mim, em vez de dá para mim, por exemplo. Ela pode usar o D, né, no lugar de outra consoante. Às vezes a criança fala T, né? É, Totite. Não, mas aí o T é tanto triste quanto triste. Tototói, por exemplo. Tototói, né, em vez de dodói, como poderia ser. Há vários fenômenos de alteração do uso de fonemas, no caso aí, particularmente consoantes. E o que que pode ser isso? Primeiro que a gente tem que fazer é fazer um diagnóstico diferencial de problemas de percepção. As duas causas mais comuns são uma alteração no sistema auditivo periférico, né? Um problema de audição na criança, ela pode ter uma que a gente chama de hipoacusia, né? O André, você que é o papa nessa história, aí eu vou errando aqui, você vai me corrigindo, pelo amor de Deus, tá? E erro nenhum não, E Bernardo. Pouco que eu sei, tá tudo certo. tá, obrigado então. E o pouco que você sabe é muito para mim, então eu fico feliz. Então, ela pode ter um problema de hipoacusia, e aí ela está com alguma alteração na recepção do som, e ela pode estar com um problema no processamento do som, né, que chama o processamento auditivo central. Então, já é um outro tipo de problema. Muito bem. Descartados esses problemas de percepção anátomo-fisiológicos, a gente vai ver como é que o processo de percepção acontece dentro de uma normalidade. Então, um sujeito aí chamado Fraisse, ele diz que o processo de percepção tem duas fases. Uma, a estimulação, que dure o bastante para que se identifique o estímulo. Então, assim, se for uma coisa que não dura bem, né, a gente não vai perceber direito. Tem um tempo que é preciso para a gente poder perceber isso daí, né? É claro, considerando que se trate de um fenômeno audível. Eu não consigo. Ah, oi? Não, acho que é algum Alguém? microfone aberto. Ah, tá, ok. E o outro é uma duração necessária à resposta perceptiva que indica a identificação de uma palavra. Então, vocês estão vendo que a gente vai passar do fonema para o morfema aí, né? Então, o Frese vai dizer que para a gente trabalhar com a psicologia da linguagem, a gente tem que ver que não só tem que ter a percepção do estímulo, como também a percepção da palavra, percepção do fonema e percepção do morfema. Então, não sendo um problema perceptivo, a questão é, essas crianças não apresentam problemas no sistema auditivo, nem mesmo córtex, ou seja, processamento auditivo central, e aparelho, nem no aparelho fonador, então elas também não têm problema da fala. Os casos que eu observei, né? Elas reconhecem as palavras quando pronunciadas corretamente, ou seja, se a gente falar com a criança, ela reconhece. Mas, ainda que ela reconheça a palavra falada corretamente, com os fonemas corretos, com os morfemas corretos, na hora que ela vai emitir, na hora que ela vai falar, elas trocam os fonemas. Então, elas pegam o fonema trocado e pronunciam no lugar que deveriam estar no lugar e na forma correta. Então, dessa forma, não é um problema articulatório. Tá? A criança é capaz de enunciar o fonema, ela é capaz de reconhecer o fonema, mas em algumas palavras especificamente ela vai mudar. Em alguns momentos ela vai mudar. Então, por que isso acontece se não há um problema anátomo-fisiológico com a criança? A gente vai ver que existe a preponderância das sílabas tônicas. O que a gente tem no português, por exemplo? No português, a gente tem palavras que vão mudar de acordo com a consoante que antecede a vogal tônica. Como é que a gente vê isso no português? É, Se eu perguntar para você, você está bem? Tô. Isso, exatamente. Você vai usar a consoante, a vogal tônica e a consoante que precede essa vogal tônica. Em vez de você falar estou, você vai falar tô. Assim como eu posso perguntar para você, Lu, tá bem? Você tá bem? Eu vou tirar o vou de você, vou tirar o esse de estar, e ainda assim
vai ser uma emissão linguística dotada de sentido. Por quê? Porque a nossa tendência, não só neurológica, mas também de composição de sentido, ou seja, ela é a de preservar a vogal tônica. Se eu preservo a vogal tônica, eu tendo a preservar o sentido da palavra. Posso Por pensar, isso, por exemplo, a criança aprendendo, né, a falar, sei lá, água. Ela começa a falar uhum, perfeitamente. E por que A e não ag ou ga? Porque a tendência nossa é preservar a consoante anterior à vogal tônica. Então, por isso ela vai falar água e não pá, por exemplo. Ela vai falar Tá. a, Ah. né? Então, é a força da sílaba tônica. À medida, por exemplo, hoje, grosso Uhum. modo, a gente fala um latim do ano do século XXI na América, né? Ou seja, a gente foi derivando a língua latina, derivando, derivando. O que a tendência de preservar do que era do latim há 2.500 anos é a vogal tônica. Por isso a gente encontra tanta semelhança entre a língua portuguesa e a língua latina. Porque a tendência nos idiomas, de um modo geral, é preservar a vogal tônica, tá? Assim também é com as crianças. E assim é conosco quando eu pergunto para Lu, Lu, você está bem? Ela fala, tô. E aí, Joia! joia, beleza. Aí eu já bacalhei. Não, joia. Não, pode trocar, porque ainda tem sim, belê. Por que que não tem Beleza. beleza? É, Porque chegou na tônica, basta. Um é. fenômeno muito interessante de gagueira. O gago não gagueja depois da sílaba tônica. É mesmo verdade? É, é. Ele vai gaguejar até a sílaba tônica, depois ele não gagueja. Tá. Que é também um fenômeno psicolinguístico muito interessante. A gente não tem explicação própria para isso. Há explicações diversas, talvez causas diversas, mas é um fenômeno muito interessante. Não há gagueira depois da tônica. E é Tá. isso que eu quero pegar, ou seja, a tônica é a força, né? É uma pulsão. E essa pulsão, ela vai direcionar sentido para um fonema, de modo que esse fonema se transforme em um morfema, né? Ou seja, essa unidade de som, ela se transforma em unidade de sentido, porque eu direciono o libido para isso. Eu direciono a energia psíquica para isso. Tem um livro aqui de uma francesa chamada Paul Lemar, em que ela vai descrever fenômenos desse tipo. Então, por exemplo, ela vai dizer que a criança fala pam-pam em vez de lapin, coelho, ou seja, ela vai repetir a sílaba tônica. Ela vai dizer apu por il n'y en a plus, né? O que que ela vai fazer? Ela vai manter a vogal tônica, porque o A, nesse caso do francês, ele é tônico, porque é o verbo haver, né? Ele não é um átono igual o nosso pronome a, né? Então ela vai usar o A de haver, o P de plus, mantendo a consoante principal e o som de U que ela coloca no Y, no caso aí, como correspondência fonética, né? Ou, perdão, fonológica. Então fica apu para il n'y en a plus. Não há mais, não tem mais, né? Acabou. Né? E tita por le petit chat. Como o CH é mais difícil e tem o petit, ela vai usar esse T final do petit para unir ao A. Então, é como se o T fosse a consoante antecedente à vogal tônica A. Então, tita para le petit chat. Né? Quer dizer, quando ela Então, escuta, quando a criança está aprendendo a falar, ela escuta e já fica no investimento dela na parte tônica, na parte forte. perfeitamente, exatamente isso. Que é uma referência que todos nós temos, parece Todos. que isso é uma tendência neurológica, digamos assim, para o aprendizado linguístico. Uhum. Ok? Bom, aí eu vou trazer um terminho aqui, só para poder expandir em relação à linguística. Saussure, né, o livro dele em português é de 1978, mas a gente sabe que o trabalho de Saussure é do final do século XIX, começo do século XX, né? A partir do final do século XIX ali que ele começou a estudar esses fenômenos
de organização da linguística. Ele Odeia, propõe você um não texto. passou o slide mais não, tá certo, né? A gente está no Não primeiro. tá, não tá não passei slide, não? Não, a gente ainda está na sintagma e sintagma e Como- paradigma. Meu Deus do céu, mas Está eu no tô. segundo. Então eu vou ter que sair daqui. Ô, Lu, obrigado por ter falado, porque agora vocês estão vendo Agora a três, o problema. agora? Crianças É. encaminhadas. Então tá, vocês me desculpem. Eu vou ter que passar assim, então, porque na minha tela estava passando o outro e aqui não está passando. Tem algum problema no meu computador. Tá? Vocês me desculpem. Então, assim, o que que eu estou falando aqui? Falei sobre o problema, né? Que são essas crianças que são encaminhadas por troca de fonemas. Falei que a criança tende a empregar uma mesma consoante em relação às outras. Citei o Fraisse, né? Que ele fala sobre a questão do processamento da percepção, né? Que tem o estímulo sonoro, que é o fonema, e tem a identificação de uma palavra, que é o morfema. Então, como a gente percebe tanto o som como também a organização da palavra. Falei que não é um problema, que o caso que eu estou tratando nesse nosso trabalho aqui não é um problema perceptivo, né? Porque a criança tem a capacidade de perceber isso tudo, e tem também um problema, uma capacidade articulatória, ou seja, ela não tem problema no aparelho fonador. Então, porque, por exemplo, língua presa é um problema é, temporário, né? A criança fala assim, brincar, por exemplo, né? Ela pode ter algum problema na língua presa, isso é um problema no aparelho fonador. As crianças às quais eu vou me referir, elas não têm problema de articulação, tá? E os fenômenos que eu coloquei aqui, o pam-pam por Lapin, da EMAR, api por Il n'en a plus, também, e tita para Le Petit Chat. Tá? Ok, então estou recapitulando aqui. E agora, então, sobre o Saussure aqui, anafonia. Né? É, é, anafonia designa o anagrama. O que é o anagrama? É a substituição de letras. Né? Então, amor, eu posso colocar mora, posso colocar Roma, são anagramas. Tá? Então, essa anafonia quer dizer que designa um anagrama, ou seja, uma recomposição dos fonemas, formando, Deus, liga para formando. ela. Ok? Ok. Tá, ok. Tá. Designa um anagrama incompleto. O que que isso quer dizer? Limita a imitar certas sílabas. Então, a anafonia é você usar sílabas para recompor um morfema ou uma unidade de sentido, ou uma palavra, mas não usar todas as letras dela. Então, eu posso, por exemplo, usar em amor, eu posso falar mo ou ma. Por exemplo, se eu usar ma, eu estou usando um anagrama, uma parte da palavra, compondo outras sílabas. Mas, geralmente, o que nós vamos tratar aqui no na nossa aula de hoje é a, o fenômeno ligado à vogal tônica. Isso é o principal para mim hoje. Tá? Isso se limita a imitar certas sílabas de uma palavra, que é o que eu estou falando. Assim. Então, se nós vamos pegar alguma sílaba, como mo, tem casal que fala assim, oi, mo, né? É, um amigo nosso, ele tem um irmão gêmeo, ele se chama de por mão. Ei, mão, né? É uma anafonia, tá? Então, você não se obriga a reproduzir a sílaba inteiramente. É isso. Então, um apelido, por exemplo, né? Os meus amigos aqui, eu tinha um apelido de infância e de adolescência, que ficou só com os amigos de infância e adolescência, e as pessoas com quem eu convivi depois de um certo momento da minha vida me chamam de B. A Lu me chama de B, o Sérgio me chama de B. Né? O que é isso? Não é necessariamente a sílaba tônica, né? Mas é uma anafonia, ou seja, pega uma sílaba da minha palavra e dá a ela uma tonicidade. Por quê? Porque é a primeira sílaba. Então, existe uma questão de hierarquia que faz com que se abrevie o meu nome. E nessa abreviação, uma sílaba que é átona passa a ser tônica. É uma anafonia. Tá? Muito bem. Vamos para o Winnicott. Né? Ele vai
no texto dele sobre o objeto transicional, no, da pediatria psicanálise, ele vai dizer que a criança nomeia o objeto transicional, geralmente incorporando uma parte das palavras que os adultos usam. Então ele nota que ba pode ser. É porque o meu tá. Eu não tenho a tradução em português, gente. Mas assim, ba pode ser o nome e B pode vir do uso dos adultos para a palavra bebê ou urso. Então, o ursinho como objeto transicional. E é interessante o Winnicott falar isso, porque ele vai colocar ao mesmo tempo a bebê, ou baby, e bear, urso. Então, é como se houvesse uma unidade de sentido, uma sobreposição de sentido entre a criança e o ursinho. Então, isso é muito interessante porque, nesse caso, o objeto transicional, que é o urso, ele não é simplesmente a mãe que o bebê incorpora para poder ser usado como objeto de segurança nesse período transicional do bebê. Veja, para o que a gente estudou de Winnicott, tradicionalmente, é que o objeto transicional ele representa a mãe ou esse objeto afetivo de segurança que desempenha a função materna, tá? Por meio do qual a criança vai fazer essa transição do ambiente afetivo imediato, em que essa criança está numa relação de extrema proximidade psíquica com a mãe, para um ambiente amplo que será, portanto, o espaço potencial, não é? Ou seja, a partir do qual se passa de uma dependência relativa para não uma independência absoluta, mas rumo à independência, como o Winnicott fala. Mas nessa frase do Winnicott, o que a gente está vendo é que esse ursinho também, ele tem uma identidade com o bebê. E tem que ter. Porque se eu não invisto uma libido narcísica, eu não estou presente. E o Winnicott vai falar que esse bar, então, ele é essa anafonia, tanto de bear quanto de bebê. Tá? Então, o Winnicott vai ver como que um fonema, o B, ele vai constituir um morfema, ou seja, uma unidade de sentido, uma palavra, e essa unidade de sentido, ela vai condensar tanto o bebê quanto a mãe neste objeto. E uma vez que esse objeto ele tem a funcionalidade transicional, ele vai representar o bebê transitando por esse ambiente de função materna até ir para esse ambiente de espaço potencial que vai permitir o acesso a essa condição de rumo à independência, a essa quase total autonomia, porque não é quase total, porque a gente sempre busca a interação com o outro, né? A gente sempre está direcionando o libido, exceto em casos de catatonia, obviamente, né? Mas a gente está direcionando libido para as nossas experiências, para as pessoas, para o ambiente. Isso, para mim, é fundamental no que eu preciso esclarecer para vocês hoje. Alguém não entendeu? Eu quero te Porque se não, perguntar, deixa eu ver se eu porque entendi. se não entendeu, é porque eu não expliquei com clareza, tá? Então não se incomodem de falar que não entenderam, não, por favor. Ó, eu Alguém vou não falar. entendeu? Ô, B, deixa eu falar Oi, o que que querido. uma pergunta. Nunca tinha ouvido isso na minha vida, o que que eu entendi, né? Então, por exemplo, o ursinho não vem aleatoriamente ser ursinho, é por causa da linguagem, como é que escreve urso em inglês. Ah, Aí, nesse, ó, o que que eu juntei, gente? Segura aí que lá vai. Pois é, Bem, nesse ah, caso, o Winnicott está falando o que ele percebe da psicologia do bebê.
Então, né? mas o bebê, baby, com bear, Isso, ursinho, isso. aí o bebê tá juntando isso tudo, teria uma É, escolha pelo ursinho por essa similaridade, por esses isso, similaridade. Isso, me perfeito, ensina a falar, por causa dessa similaridade acústica. perfeito. Isso. Tá, então não é um carro, não é, sei lá, foi escolhido o bebê, o ursinho, por causa do É. som. Nesse caso, o único que eu estou dizer que sim. É claro Tá, que não precisa ser sempre assim, tá, né? Mas o único vai dizer que quando acontece isso, assim, existe uma tendência, é, sempre que o bebê é chamado de bebê, por exemplo, existe uma tendência para que ele estenda essa, essa percepção é, sonora do B da identidade própria para o objeto. Então, é fácil para o bebê falar o B e usar a palavra urso, por exemplo, o ba, porque às vezes ele usa o ba para baby, às vezes ele usa o ba para bear, tá, tá? Mas ele vai usar a mesma palavra porque existe uma identidade facilitada pelo som. Claro que sim, vai usar facilidade pelo som, mas porque ele tem uma identidade com o som que tem referência para ele, é narcísico, entende? Se ele fosse chamado de, uhum, vamos supor, deixa eu ver um som forte, P, por exemplo, se ele fosse Paul, né? Se os pais não o chamassem de bebê, de neném, né? Ei, neném, você fala assim, ei, Paulo, ou ei, Paula, né? É possível que ele usasse esse recurso do P para nomear, para servir como ponto de referência para nomear outros objetos, tá, tá? O que faria com que esse fenômeno linguístico fosse também um fenômeno transicional. Por quê? Porque narcisicamente eu estou presente no objeto. E ao mesmo tempo, esse objeto é um objeto que eu aprendi a falar porque ele é importante para mim, porque meu pai e minha mãe me trouxeram esse conhecimento. Então, é, ao mesmo tempo, sou eu, é o objeto e é o ambiente que estão representados na palavra. É isso que eu acho importante deixar claro aqui. Esse fenômeno linguístico, ele é um fenômeno psíquico também, tá? Ou seja, a preservação da vogal tônica, da vogal que precede a preservação da consoante que precede a vogal tônica, como é o B para baby, para bear, isso vai ajudar a criança a se referir a si mesmo, a se referir à palavra ou à linguagem como um fenômeno que vem dos pais ou que vem da mãe, e para se referir também ao objeto. O que é um objeto? Objeto é aquilo que está entre mim e o outro, sabe? Então, esse objeto, ele é um fenômeno transicional. Então, a linguagem, no começo, quando se usa apenas uma palavra, como, por exemplo, apu, é uma palavra só, que a Polemar chamou, que está aqui, ó. A terceira frase, o terceiro exemplo aqui, ó, api. É uma frase, il n'y en a plus. Não há mais, não tem mais, acabou. Né? Ele vai usar só api. Por que ele vai condensar? Porque a questão é que essa palavra ela tem essa função transicional. Ela tem esse fenômeno em que eu consigo me colocar nessa palavra, eu consigo utilizar a palavra como objeto, e essa palavra ela tem um respaldo de sentido no meu pai, na minha mãe, nas pessoas ao meu redor, ou seja, no ambiente. Então, eu vou desenvolver pequenos morfemas, né, menores possíveis, como, por exemplo, api, que são três fonemas para uma frase grande. Por quê? Porque assim
já é suficiente para eu poder experimentar esse fenômeno transicional. É um desenvolvimento cognitivo, obviamente, mas é um desenvolvimento emocional também. Seria o bo, Isso. já acabou, bo. Acabou, que acabou, né? Que acabou. Ok? Então, quando a criança fala assim, água ou ela fala, eu quero água. Mas ela sintetiza isso tudo não só no elemento principal do sintagma, que é o substantivo, né? Não só no elemento principal do sintagma, mas também na sílaba tônica, na vogal tônica do principal elemento do sintagma. Então, aí, esse som A, ou aga, da da criança, ela serve por todo o sintagma. Ela tem um valor de frase, mas ela está condensada na vogal tônica. E, às vezes, precedido pela consoante que está ligada a essa vogal tônica. Igual no caso aqui que o Winnicott fala, o ba, ele pode servir tanto o nome, o bebê, como pode servir para bear, que é o urso. Tá? Então, o que eu quero descrever aqui para vocês é esse fenômeno psíquico de se utilizar palavras mínimas ou sons mínimos, não porque são fonemas, mas porque são unidades dotadas de sentido. E atribuir sentido a algo é estabelecer uma relação com o objeto. Então, se eu estabeleço uma relação com o objeto, eu estou vivendo uma experiência transicional, porque eu estou interagindo. O que é o objeto? Objeto é o que não sou eu, o que não é sujeito. O que não é sujeito é objeto. Né? Então, o que é objeto? É aquilo com que eu estabeleço uma relação. Se eu estabeleço uma relação, isso tem um papel transicional. Tá? É um investimento de libido no objeto. E eu só vou investir libido em algo com que eu tenha alguma identidade, algo que tenha algum sentido para mim. Então tem um fenômeno narcísico também. Eu estou sendo talvez repetitivo, mas que eu quero frisar a amplitude de um fenômeno aparentemente muito simples. Ah, está suficientemente claro ou não? Esse Tá, silêncio. gente? Claro. Alguém quer fazer alguma observação para isso? Tá, então eu vou adiante, tá? Então, neste exemplo acima, o B ocupa dois níveis linguísticos, que, de acordo com Jacobson, a análise linguística tem que manter separados. O semântico, que atribui um sentido, não é? Ou seja, unidades de sentido que eu estou falando, que vai do morfema à enunciação ao discurso. O outro nível é o dos traços fonológicos, onde encontra essas unidades simples e complexas destinadas a pôr em relevo as múltiplas unidades significativas. Então, eu vou compor palavras com esses recursos fonológicos que eu tenho. Então, veja, tanto o Winnicott quanto o Jacobson, né? Ele é um linguista muito, muito, muito importante, né? Ele esnobou o Lacan, não sei se vocês conhecem essa história, outro dia eu conto para vocês. Mas o Jacobson foi o grande linguista da época do Lacan, e ele é um pós-saussuriano, mas que se baseou muito em Saussure para desdobrar os estudos de linguística. E ele vai falar a mesma coisa, quer dizer, ele vai falar assim, olha, tem duas funções e o que a gente vai fazer é aplicar esse fenômeno do B nessas duas funções, de compor palavras e de preservar um som, né, uma fonética própria do idioma, no caso aí, uma fonologia. O B de Então, novo, porque a gente está em cima da questão do baby e do bear? isso, do exemplo, só estou usando um Ah, exemplo ali, tá. exatamente, tá? Bom, então, a linguagem adquire essa função transicional. Na imensa maioria das vezes em que essas palavras são substantivos ou verbos, não, na imensa maioria, essas palavras são substantivos ou verbos. Por quê? Porque são os núcleos do sintagma. O que é que eu preciso para criar uma frase que tenha sentido? Substantivo e verbo. O resto é, é um auxílio de configuração, tá? Mas sem substantivo e verbo, eu não sei nem quem está presente, nem o que aconteceu. Então, geralmente, a criança vai usar
esses elementos para substantivo e para verbo. A única exceção para essas primeiras palavras que a criança vai usar, que não são nem substantivo nem verbo, é o que o. Nossa, é tanta coisa na minha cabeça. O cara do primeiro ano de vida, me lembra aí, por favor, gente? René Spitz? Isso, Spitz, querida, obrigado. O Spitz vai falar que é o terceiro organizador do psiquismo, né? Que é o não. Então a criança vai aprender o não também, que é um advérbio, tá? Mas o não ele tem também uma função de frase, ele tem uma função sintagmática. E isso não pode ser feito, né? Então o Spitz vai dividir o amadurecimento do primeiro ano de vida a base de três organizadores, né? E o principal não, o último seria a palavra não. Fora isso, é substantivo e advérbio. Então, o que a criança faz? Ela elege o núcleo de sintagmas, né? O sintagma que está ligado ao substantivo ou que está ligado ao verbo, que seria sintagma nominal e verbal, e vai, a partir disso, conquistando os mundos das coisas e das ações. O que tem substantivo é coisa, o que tem verbo é ação. Ou seja, é essa experiência transicional da criança. Ela tem um elemento e ela tem um movimento. Ela tem o ursinho e o ursinho permite que ela transite. Entende? Então você tem o mesmo objeto, ele é substantivo e verbo. Ele é coisa e é ação. Apenas quando a criança passa a empregar os advérbios, os pronomes demonstrativos, é que a criança adquire uma função, é que a linguagem adquire a função transicional, que eu diria plena, né? Ela vai começar a colocar é, agora, amanhã, depois. Então ela é o que ela vai fazer quando ela se aproxima do período edípico, né? Antes da elaboração do Édipo, a criança vai usar o amanhã como se fosse ontem, né? O ontem como se fosse amanhã. Ela fala assim, amanhã nós somos na casa da vovó, referindo ao ontem. Isso é muito comum, com volta dos 4, 5 anos de idade. Passou pelo Édipo, isso está resolvido, né? A criança não vai mais fazer essas confusões. Então, é o ápice da função transicional da linguagem. Muito bem, então vamos para Freud, por favor. Ele, no texto que o Winnicott usou como referência para desenvolver o conceito de objeto transicional, ele relata sobre o neto dele, né? A criança está brincando com um carretel de madeira, uma roda de madeira, o que for, amarrada em um barbante, e ele emite o som O para for, que é sinônimo de foi embora, né? Que é foi embora, e ele faz isso toda vez que o brinquedo desaparece. E quando ele puxa o brinquedo e o brinquedo aparece de novo, ele diz dá, ou seja, está aí, né? Está aí. Quando ele vai ver isso de novo. Acho que a maioria de vocês viu isso, né? Porque é um episódio muito citado repetidamente em relação à teoria do Freud, aos textos do Freud, e que o Freud vai dizer, olha, esse objeto é a mãe. A criança está amadurecendo por meio da linguagem a experiência de a mãe ir embora e voltar. O que é isso? É uma experiência transicional. Por isso que o Winnicott, foi a partir daí que o Winnicott desenvolveu a teoria dele de objeto transicional, né? E o Freud vai mostrar que essa experiência psíquica, ela é acompanhada de um som. Esse som, ele pode ser referência a um fenômeno, né? A um verbo ir embora, pode ser referência a um verbo voltou, né? Mas ele é também um substantivo. Qual substantivo? A mãe. O Freud vai dizer que é a mãe. Então, novamente, a gente tem a coisa e a ação. O substantivo e o verbo presentes em um único som. E é o som da vogal tônica, como o O para for, porque F é um fenômeno muito complexo no desenvolvimento infantil, então ele não vai preservar a consoante antecedente à vogal tônica, mas o dá, que é mais fácil, ele vai usar, que é o está aí, né? Dá.
está aí. Mas ele não vai usar como fenômeno de advérbio, entende? Ele vai usar como uma condensação entre substantivo e verbo. Ele ainda não entende isso como advérbio, ele entende isso como a mãe. A mãe que vai embora é a mãe que volta. Então, isso é importante para a gente entender esse fenômeno do objeto transicional. Então, ele mostra que o menino estava elaborando os movimentos de ausência e retorno da mãe, uma experiência angustiante. Então, por meio da palavra, por meio da linguagem, eu vou dar a elaboração à angústia. O brinquedo e a linguagem auxiliavam no elaborar a ausência do objeto desejado, que é a mãe. Existe uma economia psíquica nisso daí. Diminui a angústia e expande a autonomia. Tá. Então, isso tem uma função transicional. No desenvolvimento da linguagem, primeiro a gente vai usar os substantivos e os verbos. Tá? Quando passam a ser empregados, tá, isso que eu já falei para vocês, né? Estou repetindo, função de. Tá, eu estou acrescentando uma parte aqui, vocês me desculpem, né? Ao servir de referência para algo além do emissor e do receptor, ou seja, não é só o que eu estou querendo dizer e não é só o que o outro precisa ouvir. Essa fala, ela é uma elaboração de tudo o que está acontecendo ali, né? Existe uma noção de uma elaboração da noção de eu e de não eu. Então a função linguística, ela não é a de unir ou aproximar, ela é de ligar, de transitar. É uma função transicional. Isso eu preciso deixar claro para vocês. Então, exemplos sobre a vogal tônica e a sua consoante que antecede. Uma menina de 5 anos chamada Carla e um menino de 3 anos cujo apelido é Tony. Ambos alteravam a fala quando diziam para mim. A Carla falava cá mim e o Tony falava tá mim. Vejam, é a mesma expressão, para mim. Só que a Carla usava o K, que está na tônica do nome dela, e o Tony usava tá, porque a consoante T está na tônica do nome dele. Vejam, Camin e Tamin só vai mudar por causa do nome das crianças. Em várias outras palavras, eu percebi como que a prevalência do C para Carla e do T para o Tony se estendia a outras palavras. Então, o que eu proponho, clinicamente dizendo, mas também dentro da expansão teórica para a prática da nossa percepção? Que a criança vai generalizar o uso da consoante que antecede a vogal tônica. E vai cometer, entre aspas, vários outros erros linguísticos, mas não são erros. São expressões de segurança dela, de forma que ela possa, narcisicamente, projetar a parte do seu nome no objeto. E esse objeto passa a ser, então, ainda que um objeto linguístico, passa a ser um objeto transicional. Porque o direcionamento da, da consoante que precede a vogal tônica para outras palavras é um direcionamento narcísico. E uma vez que é direcionamento narcísico, essa experiência linguística me dá segurança. E se essa experiência linguística me der segurança, eu posso cumprir o meu dever transicional por meio da linguagem. Tá? E o que é interessante, então, que eu observei nessas crianças, é que essas duas crianças tinham irmãos mais novos, que demandavam muito a atenção da mãe. E essa mudança linguística da criança foi o quê? Uma regressão no uso das palavras, de modo que ela pudesse chamar a atenção da mãe em relação ao cuidado que a mãe dava para o irmão mais novo. Então, novamente, essa mudança linguística, ela tem a presença da mãe, o que dá a essa criança essa experiência transicional.
Portanto, com a alteração da linguagem, o que a gente chamaria de erro, além de se excluir terceiros, ou seja, eu ainda não estou numa relação com o outro de independência emocional, né? Eu estou numa relação de proximidade e de dependência com a mãe. A linguagem ela não é um fenômeno simbólico pleno, como seria a partir do complexo de Édipo. Existe uma relação de apego emocional. Então a criança chama a atenção para si, ela substitui as crianças concorrentes, ou seja, os irmãos mais novos. A linguagem vai substituir a angústia que o irmão mais novo traz e vai aproximar a criança da mãe, porque toda vez que a criança usar uma palavra que está, entre aspas, errada, a mãe presta atenção. E aí a criança elabora as fantasias de abandono e restabelece a pronúncia normal, que foi o que aconteceu com essas crianças que eu observei. A partir da elaboração dessa fantasia de abandono, isso faz muito tempo que eu interagi com essas crianças, tá? Eu não atendo mais criança no consultório desde 2003. Então, a partir da elaboração da fantasia de abandono, a criança restabeleceu a pronúncia normal, ela parou de usar uma linguagem infantilizada. Então, vamos, por fim, voltar a Freud. Na Psicopatologia da Vida Cotidiana, no capítulo 5º, que, dependendo da tradução em português, é lapsus linguae, dependendo da tradução, é lapso de linguagem, Freud descarta a mera combinação de fatores linguísticos e neurológicos. Vamos voltar para aquela ideia lá de percepção, de ideia de som, porque ele vai citar dois autores no livro da Psicopatologia da Vida Cotidiana, um Menninger e um outro Mayer, se referindo ao texto deles, Mistakes in Speech and Reading. Apareceu uma mensagem aqui no chat, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, se alguém quiser Eu interromper para vou falar, fica à olhar. vontade. Tá, eu tô, a coordenadora vai Obrigado, olhar. Lu. Então, ele vai citar esse estudo do Menninger e Mayer e vai contestar. Vai falar, olha, o lapso de linguagem não é meramente um fenômeno de pronúncia ou de percepção, ou porque a palavra é isso ou é aquilo. Ele vai falar, o lapso de linguagem tem sentido. Que é o que nós estamos falando o tempo todo aqui. Todo elemento linguístico tem um sentido próprio. E se existe um sentido para quem emite uma linguagem, esse sentido é dotado de subjetividade, é dotado de identidade. Então, o Freud vai dar vários exemplos, né, que eu considero irrefutáveis, e vai mostrar a participação preponderante do inconsciente na autoria dos lapsos de linguagem. Ah, desculpe, que está errado. Eu devia ter dividido isso aqui em dois. Então, Bernardo, oi, querida. o Francisco Moura, Ah, há um minuto atrás. Francisco, você está aí? está entre nós? Ele colocou aqui, bom dia. Eu não vou saber ler francês, mas ele fala aqui, um complemento no exemplo. Francisco está aí. Francisco quer falar? Por favor, Não, Francisco. não vejo necessidade, não, que é uma observação complementar Tá. Ah, e estou acompanhando todo o raciocínio que o Bernardo está apresentando. E o tempo que eu gastei para escrever, ele avançou o debate sobre a expressão da criança, né? A plus, aham. porque no francês você tem o plus e plus, que é a mesma Plus. palavra, então tem duplo sentido. Aí eu coloquei É, só uma informação complementar, não quero interromper o raciocínio, não. Pode continuar depois, se for o caso, eu volto a falar. Tá bom, tá bom. legal, obrigado. Valeu. Valeu. Então, é, o Freud dependendo da tradução também, você tem exemplos um, 2 e 3 ou A, B e C, tá? Então, no segundo exemplo que o Freud cita, ou o exemplo B, ele vai mostrar a troca que a filha dele fez pronunciando Schlesinger no lugar de Schlesinger. E eu acho que houve um fenômeno ligado ao nome Freud. O que o Freud diz? Né? Ele tava falando uma expressão que é muito comum, quase que uma parlenda do alemão,
que significa o macaco é tão fofo, especialmente quando ele come maçã, porque a filha dele estava comendo maçã, se não me engano. Então ele fala: Der Affe gar posichtlich ist, zumal wenn er von Apfel frisst. Tá? Então tem uma rimazinha, né? O ist e o frisst, e é um ditado, né? O macaco é tão fofinho, principalmente quando ele come maçã. Ok. E o Freud, ele repete essa frase, e quando ele repete a frase, ele próprio, ele mesmo fala que ele insere o P na palavra Affe, que é o macaco, e ele fala assim, der Apfel gar posichtlich ist. Em vez de der Affe, ele fala der Apfel. Esse P, a palavra Apfel, não existe no alemão. Tá? O que ele fez? Ele pegou o P do Apfel e colocou no Affe e ficou Apfel. Isso que aconteceu. Então, ele comete o lapso inserindo o P na palavra Affe, o que antecipa, ou seja, condensa. Ele vai dizer que ele fez uma condensação. Ok? Ele fez uma condensação. Por quê? Deixa eu ver se eu vou comentar aqui. Tá. O que ele vai dizer? As coisas se passaram mais exatamente da seguinte maneira. Eu já havia iniciado essa citação antes. Então, cometeram um lapso e não cometeram um lapso na primeira vez. Só cometi ao repeti-la. A repetição foi necessária, porque a pessoa interpelada, que era a filha dele, estava absorta em outra coisa e não me escutou. Tenho de incluir essa repetição junto com minha impaciência de terminar a frase. Então, o que ele fez? Ele não terminou a frase. Ele condensou tudo. Entre os motivos do lapso, que se apresentou como um produto de condensação. Então, ele condensou der Affe gar posichtlich ist, zumal wenn er von Apfel frisst, em der Apfel. E der Apfel significaria tudo aquilo. Ou seja, ele juntou tudo, mas por que Apfel? Aí é a minha ideia, né? Por que ele usou um P que não está antes da tônica? Porque ele estaria juntando Apfel frisst. E ele juntou o Apfel frisst, sendo que o P estaria, se ele juntasse tudo numa condensação, antes do FR, que é a tônica que são as consoantes antes da vogal tônica I, que está em seguinte. E por que eu acho que a questão é o FR? Vejam em seguida o que Freud vai dizer. No exemplo seguinte, ele fala que logo depois dessa fala dele, que ele cometeu esse ato falho, a filha diz que está escrevendo uma carta para a senhora Schlesinger, e em vez de falar senhora Schlesinger, ela fala senhora Schlesinger. Coloca um R no lugar do L. Isso é mais difícil, né? Geralmente a criança usa o L no lugar do R, igual Cebolinha, e não o R no lugar do L. Tá? Só que em alemão, em vez de senhora, é Frau. Olha o FR de novo aí. Tá vendo? Então, o Freud vai usar um P numa palavra que não existia, a palavra era Affe, e o Freud fala Apfe, sendo que esse P está antes do verbo frisst, que é alimentar-se de ou comer. E a filha dele vai usar um R, onde teria um L de Schlesinger, e aí é tônico, né? Schlesinger. Mas quando ela está usando o tratamento Frau, que é senhora. Novamente um FR. O Freud não fala disso. Isso aí sou eu que estou demonstrando como aconteceu esse fenômeno no alemão. Então,
ele vai dizer, esse lapso da língua provavelmente está ligado a uma tendência a facilitar a articulação, pois é difícil pronunciar o L depois de um R repetido. Por quê? Tem Frau, tem Schlesinger. Então, se ela falasse Frau Schlesinger, ficaria mais difícil. Pela economia, ela deveria usar o R. Então, Freud vai dizer que é uma tendência do inconsciente para usar uma sobreposição, ou seja, é uma diminuição de gasto de energia, essa generalização. Ele vai dizer, devo acrescentar, contudo, que minha filha fez esse lapso poucos minutos depois de eu dizer Apfel, em vez de Afo. Por isso, a filha teria trocado a consoante que precedia a vogal tônica do seu nome. Aí, por que eu estou falando vogal tônica do seu nome? Porque os dois são Freud. Possivelmente a Anna Freud e o Sigmund Freud. E no alemão, você trata a outra pessoa pelo sobrenome. Por isso que ela está falando Frau Schlesinger. Schlesinger é um sobrenome. E ela usou Frau Schlesinger, que também é um sobrenome. A minha ideia é essa. O que teria acontecido que o Freud não ponderou? Não ponderou, possivelmente, porque ele teria que assumir uma questão de narcisismo, que seria usar o F que denomina Freud, ou seja, Frist, que é o se alimentar de, Frau, que é a senhora, mas o que estaria implícito nesse ato falho é a identidade em Freud, né? Então, a filha provavelmente estaria escrevendo para si mesma. O pai a repreendeu, ela foi escrever alguma coisa, projetou essa escrita na senhora Schlesinger, mas, na verdade, ela queria falar senhora Freud. Ou seja, ela condensou por meio do F e do R a palavra Schlesinger, Frau Schlesinger. E nessa condensação, ela estaria aliviando uma ansiedade que seria o fato de ter sido repreendida pelo pai, que inseriu um F onde não existia. O Freud considera que seu lapso foi uma condensação, como resultado da sua impaciência por querer obter a atenção da filha. Isso eu li no texto acima. Chamar a atenção é projetar-se no espaço transicional, é o que a criança vai fazer. Como a Carla fala caminho e o Tony fala tamin. Ele está se projetando, é uma projeção narcísica. Não estaria a filha também cometendo um lapso por se posicionar no espaço transicional? Ou seja, a filha poderia estar, então, fazendo esse lapso para poder se colocar em um ambiente de segurança por meio da linguagem, porque o pai foi impaciente com ela. Então, uma hipótese que nunca vai se confirmar é de que a filha de Freud seria Ana. Nesse exercício de imaginação, a condensação seria Apfelfrist, coincidente em quantidade de sílabas, e nas sílabas tônicas, ou seja, vamos pensar, Apfelfrist, Apfel, duas sílabas, Frist, uma só, tônica de Apfel, A, consoantes antes da sílaba tônica de Frist, FR. Então, Apfelfrist coincide com Ana, duas sílabas, Freud, uma sílaba só, começando com FR antes da tônica. Então, é possível, na minha fantasia, que Apfelfrist seja sinônimo de Anna Freud e que esse Apfelfrist, que foi de onde o Freud tirou a consoante P para cometer o ato falho, isso tenha acometido a Anna Freud de uma tensão, de uma angústia, porque era a filha querida do pai, né? E o pai a repreendeu, e isso deve ter sido um motivo de angústia grande para ela. E ela vai desdobrar essa identidade com Apfelfrist, Anna Freud, para o R que ela vai trocar no Schlesinger para o Schlesinger. Bom,
Eu sei que pode parecer complexo pode parecer confuso e talvez seja, Ô, mas o que Bernardo, eu quis dizer para vocês é como que os elementos linguísticos compõem e recompõem atos falhos, lapsos de linguagem, trocas de palavra, regressões linguísticas, mas geralmente eles estão ligados à tônica, e essa tônica ela é uma projeção de libido. E essa projeção de Bernardo, libido O André, dá à palavra uma configuração que serve como uma configuração transicional. o É André quer isso. falar, Fê. Tá, ok. Assim, então, da minha parte, eu concluí aqui. Muito obrigado. Um bom dia para vocês e vamos aos debates. Agora eu vou fechar a tela e pretendo voltar. Só um instante. Desculpe. Salvar aqui. Tá. Vocês estão me vendo? Estamos. Eu que não estou vendo vocês. Alguma coisa é, não funciona para mim aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui, voltei. Ótimo. Bom, meu O amigo André quer querido falar, B. André Botinho, né? É. Vamos lá. bom, não, primeiro, parabenizar, né? Como sempre, maravilhoso. E eu só queria aproveitar o último slide para complicar ainda mais a cena, né? Que eu também fiquei Faça esse favor. viajando aqui. Pelo que eu entendi, o Apfelfest é comer maçã, né? E É. aproveitando o seu comentário sobre a libido, né? Queria julgar Adão e Aham. Eva na cena e complicar tudo mais ainda. A maçã na nossa mitologia judaico-cristã, ela é um pecado, né? A bem da verdade, André, sabe, tem uma coisa muito curiosa nisso, né? Em nenhum instante no Gênesis se fala qual foi a fruta. E mas a gente ocidentalizou como se fosse a maçã, que é uma fruta sagrada para os celtas. Então a gente, por meio da demonização do fruto proibido, a nossa cultura ocidental demonizou os celtas para fortalecer a cultura cristã. Mas, obviamente, já na cultura do começo do século XX, ali, o Freud, final do século XIX, né? O Freud com a filha dele, já existia essa cultura de demonização da maçã. Você tem toda a razão. E, e aí o Apfel, que é a maçã, o alimentar-se da maçã, é uma experiência libidinosa, sem dúvida alguma. Alguém mais quer fazer alguma observação, algum comentário? Sim, eu falei, por isso que eu estava conversando com a Lu e falei, Lu, eu não quero trazer muita gente para a minha apresentação do sábado, não, porque é linguística, é pesado, é complicado. Eu quero ter pouca gente para a gente poder conversar. E deu certo, né? Nós temos aqui hoje 20 pessoas, eu acho. 16, 17. Ô, Bernardo, eu Pessoas. confesso que eu estou ouvindo coisas hoje que eu nem nunca ouvi, nunca considerei na minha vida, tá? Ah, de coisas de erros que a gente fala, né? De erros de linguagem da criança. Que Aham. você está dizendo, não é um erro, né? Não é um aprendizado por si só, né? Ali ela já está dizendo, né? Libidinalmente, o que está acontecendo ali. É o que eu acho. É muito maluco, é impressionante. E aí, isso vem o nascimento da linguagem, né? Isso, a gênese do uso da linguagem pelo bebê, né? Pela bebê. E sempre você está trazendo a questão tônica, né? O É, tônico de todas as palavrinhas, que aí seria essa tônica trazendo ela mesma, trazer a criança tá ali se investindo se entre manifestando se pela manifestar linguagem pela e, ao linguagem. mesmo tempo, unindo o ambiente nesse fenômeno linguístico, de modo que isso seja uma experiência transicional, né? A Tá, linguagem, o desenvolvimento da linguagem é uma experiência transicional. tá. Porque você está falando dessa, do outro, é o nascimento do É, outro, e o entre, né? O é, entre eu e o outro. Tá, E aí, a tônica do nome da criança, ou da palavra que ela usa, ela tem função de coisa e de ação, né? De substantivo e de verbo.
E aí, não, eu estou presente, o outro está presente, e o ato de transição também está presente na linguagem. Aí, eu estava falando no início, eu fui para a clínica, né? A clínica de adulto, Isso. o nosso dia a dia. E eu fiquei pensando na nossa escuta, como que eu, Luciano, todos nós, né? Eu não sei nem perguntar, não sei nem falar. Mas como a gente ali está trazendo, até na ordem, na forma de falar, quer dizer, o sujeito está trazendo o tempo inteiro o investimento dele, as tensões dele, o inconsciente dele, a ordem que se fala, a forma. E Isso. como é que nós também entramos. Eu imaginei até numa briga ali, muitas vezes, sem eu saber, a gente não tem essa escuta, lógico, é impossível, né? Possível. Impossível. Mas como a gente não tem isso aguçado e podemos aguçar mais, mas como é que eu coloco a minha história, a minha angústia na maneira que eu escuto a fala do paciente? É. Não se falar, não, E isso de um módulo que seja quase que imperceptível, porque passa para o nível do som, do nível das expressões tônicas. Então, essa tonicidade da fala do outro me afeta emocionalmente e não racionalmente, não é? Então, a minha contratransferência, muitas vezes, ela vem por um modo extremamente inconsciente. Aliás, a contratransferência é um fenômeno inconsciente, né? Mas de um modo sensorial. E se eu trago isso de um modo que possa ser de uma interlocução, se eu consigo, obviamente, porque muitas vezes a gente não consegue, é absolutamente impossível. Mas quando eu consigo, isso vem para o espaço transicional, né? Aí o eu e o outro podem se desenvolver a partir de uma linguagem que estava condensada. Estava condensada na sonoridade, estava condensada no tônus que eu tenho para a voz. Então, assim, quando eu estou com aquele cliente deprimido, ele está com aquela fala que vai me dando angústia, né? Então, cara, traz libido, né? Traz libido. Então, às vezes, a gente tem que entrar um pouco nessa fala mais monótona, né? Ou monotônica, dessa monotonia da fala, às vezes trazer um pouco mais de tônus na voz da gente. Então vamos lá. Como é que é isso? Né? Trazer um pouco mais de tônus. E nessa tonicidade, a gente colocar mais libido numa coisa. Né? Acordar a pessoa. Às vezes a gente começa um pouco monotônico ou monótono, e aí a gente puxa um pouco mais de força na fala. Mas a linguagem ela vai ter essas coisas. Né? Mas aí Às já é vezes, algo consciente, né? Você já está falando, por exemplo, se você é meu paciente, porque. você está depressivo, você está nesse discurso, nessa fala É, sua, né, é, sem libido, ok, não é, tá. Eu é. posso também, você alcança o que você quer é me afastando. Eu posso também ir me afastando. Mas se eu percebo, se eu estou entendendo isso que o Bernardo hoje está dando uma deixa para gente pequena, eu posso usar também o tratamento até na minha entonação, nas minhas sílabas mais Isso. tônicas, né? É. Porque se eu não fizer isso, a minha angústia vai fazer com que eu fique com raiva, Justamente. não é? O tônus vai deixar de ser uma libido para ser uma agressão. Tá. Aí eu vou agredir o meu cliente porque eu estou angustiado, angustiado, angustiado. Essa fala dele está me enchendo o saco, está me deixando deprimido também. Eu não quero deprimir. Eu falo, pô, mas que cara chato, né? Vou Vou atuar na atuar. sessão. Justamente. Justamente. Ô, bem, você com esse conhecimento seu, Isso, deve, isso às vezes te dá, quanto mais conhecimento, mais a gente às vezes se Mas trupica. angústia. É. Você, opa, Sérgio Quer, Meu você amigo muitas vezes querido. ouve isso que você está ensinando para gente, isso você usa muitas vezes ao ouvir algum lapso dele, alguma palavra trocada, ou alguma entonação, isso para você vem Eu uso automático. eu uso isso muito, sabe? Assim, dependendo assim, que tipo de palavra está repetindo, que tipo de som está repetindo.
para ver que referência, o quanto que isso tem a ver com o próprio nome, ou com o nome de alguém que é importante para essa pessoa. Às vezes eu uso isso. É. Sérgio, a gente não está babando aqui porque está online, meu filho. Pois é, mas eu vou ver a Bernardo. gravação, né? Eu Muito, vou ver a gravação. muito bom. Desculpa, eu só consegui chegar agora, foi vou entrar para dar um oi para a turma, né? É uma alegria. Isso é muito importante ver vocês. Hoje o Fiup está aí, o Márcio, o É. Francisco, né? Deve ter sido fantástica a apresentação, né? Ô, Pelo que eu B, sei. e Oi, você tá a Mônica está na fila, tá? A Mônica Ó, está não na vi fila. não, Fala, desculpa. A Lu. coordenadora Fala, está Lu, te falando aqui. ouvi. Desculpa, por favor, Mônica. Não, não. Sabe o que eu achei interessante? Essa coisa da fala, da linguística, ela começou a me chamar a atenção num fato bobo que aconteceu há muito tempo atrás. A gente, hoje não existe mais fita cassete, né, gente? Mas assim, a Existe, só Bernadette, que a gente minha não usa. irmã, a Bernadette, minha irmã, que muitas pessoas conhecem, uma vez me pediu para gravar uma coisa para ela. E quando a gente gravava em fita cassete, a gente tinha que voltar para ver onde que a gente tinha parado, aquela coisa. E Bernadette, uma hora, virou para mim e falou comigo assim: para de gravar isso, porque você está me irritando. Eu fico extremamente irritada ao ouvir a sua gravação. Aquilo eu achei interessante, né? Eu sou mais nova que a Bernadette, então, obviamente, tem aquela coisa de irmã mais velha, irmã mais nova, aquela coisa de família, de quem que manda em quem, aquela coisa toda. E um dia aconteceu que eu estava numa faculdade, uma pessoa pegou essa fita, era um professor de jornalismo, e ele colocou essa fita para gravar, para mostrar a sílaba tônica, aonde que era a palavra forte que usava, e ele me pediu para gravar uma coisa. Ele percebeu, né? Então ele me pediu para gravar uma coisa, e aí ele colocou a minha fala e a da Bernadette impressionantemente. Usamos a mesma pausa, a mesma sílaba tônica. É, É uma coisa fantástica. E aí a gente passou a entender onde, em que momento que a gente tinha ruído na nossa comunicação. Por uhum. quê? Porque as duas usavam essas palavras, a sílaba tônica. Então, emocionalmente, a gente lia qual a intenção da fala uma da outra. Olha que Exatamente. loucura que a Exatamente. emoção, essa coisa, esse espaço da nossa comunicação era influenciada por essa linguística, né? É, Por esse fonema, por esse morfema, é. por essa tonicidade da nossa fala. E isso foi quando me chamou a atenção, por isso que eu acho tão interessante, e você está de parabéns, é muito complexo mesmo esse tema, mas assim, como que você abriu esse espaço para a gente perceber aonde que a nossa fala vai interferindo, vai percebendo, né? Quando você fala do lapso, eu fiquei lembrando de ontem que algumas palavras na leitura eu errei. Eu falei algo que estava na minha mente, eu não falei o que estava no texto, né? Então, eu comecei aqui a pensar como que era aquele meu investimento ali naquela palavra, o que que ali estava comigo. Então, é muito rico isso que você falou. Viu? Que bom. Parabéns, eu estou aqui impressionada, Ah, que legal, tá? Mônica. Obrigado. Assim, eu quero reforçar, assim, a Mônica está falando. A Mônica, a gente, no nosso grupo de estudos que a gente tem quinzenalmente, né, sobre o Winnicott, a Mônica é a nossa leitora. Então, quando ela começou a contar esse caso e falou da Bernadette, tá, e com raiva do jeito que ela lia, o que ela falava, eu falei, meu Deus do céu, porque a Mônica ela fala de um jeito tão bonito, né? Ela é oficialmente a nossa leitora, né? E então, obrigado, Mônica. Mas Eu é por discordo causa plenamente da desse. Bernadette. Não, mas eu estou É porque ela dizendo se como que identificou na sua essa. fala, né? Exato, é como É, que isso, quando você fala assim, essa compreensão do que está ali envolvido, né, nessa relação, nesse lugar da gente, até quando você fala, né, que uma criança fala caminho,
tá a mim, né? Como É. que a criança se coloca. Então, como que talvez eu e Bernadette nos colocávamos ali, como quem diz, olha, É. olha atenção para mim, volte Isso. para mim, como que a gente, É. como que isso criava uma angústia entre nós. É muito legal, não é? Uhum. É muito Eu acho. legal. Era só um exemplo mesmo que eu fui percebendo à medida que você foi falando, eu É, fui buscando na minha vivência pessoal, não com pacientes, mas na minha vivência como pessoa, né? é Foi isso. isso só, viu? Foi só uma Valeu. chatura Não, foi mesmo. ótimo. Ó, o Ulisses quer Obrigado. falar. Ulisses, Falou, Ulisses. Opa, Bernardo, Olá, cara. Já cara, chegou em casa. Que parabéns, bom. parabéns. Eu tava te ouvindo e viajando na maionese, sabe? Eu tava pensando, rapaz, assim, primeiro na fruta, né? Na maçã lá da Eva e Adão. É, Tava lendo um livro um dia desse, oriental e tal. Diz que o pecado não é comer o fruto, não importa qual seja. É porque aquele fruto não era para ser comido, é só para contemplar. O pecado é comer algo que é para ser só contemplado. Filosofia. é, é. É, sabe, não é para comer, pô. Isso é para isso é para curtir. Isso vamos é para ver para onde, contemplação. vamos ver para onde o palestrante vai com a sua fala. Bernardo, por favor. Eu acho que não tem muito para Mas onde ir, sobre, não. sobre a linguística, Bernardo, Ah, isso. sobre a linguística, eu estava aqui pensando. Eu leio muito relatório, muito documento oficial, né? Eu sou fiscal do trabalho e tal, então assim, e eu tenho percebido uma pasteurização, sabe assim, uma homogeneização da linguagem. Com esse negócio de uso de IA, é como se todo mundo usasse as mesmas palavras, entendeu? Todo mundo fala as mesmas coisas. Ficou tudo muito igual, muito pasteurizado, muito homogeneizado, sabe? E aí, te ouvindo, eu fiquei pensando assim, para onde estamos indo, sabe? Porque assim, as crianças cometiam esses erros e talvez a civilização esteja cometendo alguns descaminhos, sabe? Assim, a gente tá optando por essa coisa homogeneizada, sabe? Não é o mais simples, não é isso, mas é o mais rebuscado, é o que fica mais bonito, entende? É um punhado de blá 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 que no final podia ser uma frase curta, direta, objetiva, e tem tomado conta um outro diálogo, assim, um discurso, né? Em contrapartida, também se vê o oposto, assim, tudo muito curtinho, né? Eu não frequento rede social, mas eu vejo minha mulher frequentando. Aquele negócio que você fica rolando os dedos ali, né? É tudo muito rapidinho. Então, assim, é uma frase aqui, uma frase ali. São frases de efeito, é tudo fragmentado, tudo muito rápido. Eu estava pensando nesses fenômenos de linguagem, sabe assim, onde é que isso encaixa nesse nosso adoecimento moderno? Eu acho, assim, eu não sei se vou saber te responder, é complexa a sua pergunta, mas é muito interessante. Eu trabalho muito com análise de texto, né? Assim, porque a minha formação em literatura foi vinculada à análise de um texto estético, obviamente, mas com que a gente vê subjetividade e tal. Bom, eu tenho muita coisa sobre isso, obviamente. E também porque eu sou escritor, né? Então, esses fenômenos que eu comentei com vocês hoje, eu presto atenção, inclusive, nos poemas que eu escrevo, nos textos que eu escrevo, isso tudo me serve como recurso. É claro que o uso da IA vai fazer com que essas coisas sejam não é absorvidas, né, mas sejam deixadas de lado. Há pessoas que já estão se especializando em identificar textos de IA. Então, há vários tipos de estrutura
próprias dos textos de IA que faz com que você identifique com muita probabilidade que aquele texto não é o texto de uma pessoa. Agora, para onde a humanidade vai? A humanidade vai sempre para diante, né? Assim, por mais que a gente possa imaginar que existem retrocessos na humanidade, eu às vezes até fico pensando se de fato não haveria, mas a humanidade vai sempre adiante. É, a gente vai ter problemas com IA, textos de IA, assim como vários e vários e vários textos atribuídos a algumas pessoas foram escritos por outras, que a gente chama de ghostwriter, né? Então, o ghostwriter agora está oficializado com o nome de IA. Acho que isso não é problema, porque nunca vai haver a supressão da conversa entre as pessoas na qual a fala é dotada de subjetividade. Então, a sua fala é dotada de subjetividade, a minha também, acho que todo mundo é. E é por aí que a linguagem, de fato, vai funcionar, como eu trouxe para vocês aqui. É, o Winnicott falando lá do uso do B, o Freud falando do fordar, depois ele comentando sobre o ato falho dele, o ato falho da filha dele. Isso tudo são falas, né? São falas espontâneas. E aí a linguagem sempre vai existir. Agora, em termos de texto, sempre houve fraudes, né? Mas acho que não é pelo menos para mim, não é uma grande preocupação, não, de modo algum. Sérgio está com a mão levantada, né? Para cumprimentar vocês direito, eu, apesar de não ter assistido pela fala da Mônica, né, e você repetiu isso agora, a intenção da fala, né? A intenção da fala. O que que eu quero que ela falou da diferença dela com a Bernadette? Intenções diferentes de fala, né? Eu me Isso. lembrei de uma das grandes peças de teatro que eu já assisti, que é do Pirandello, que é A Verdade, com quem está a verdade. Não sei se vocês conhecem esse texto. É uma maravilha. É uma peça em dois atos, é uma separação de um casal, eu acho. O primeiro ato, ela fala, você tem certeza que o marido é um cafajeste, É, mau caráter. E o segundo ato é exatamente o mesmo texto. isso. Texto escrito com as mesmas palavras, ipsis literis. E ela fala, ele fala, tudo que ela falou, ela era um mau caráter que ameaçava de traí-lo, isso, aquilo, né? Então, a intenção da fala, do mesmo texto, duas coisas completamente diferentes, né? Eu sou impressionadíssimo com essa peça, né? E é Quando mesmo. falou, eu me lembrei demais disso. Isso é uma coisa impressionante. O efeito da linguagem, da forma de ser dito, o mesmo texto, né? Isso, exatamente. Como eu atribuo a minha identidade a um texto que pode ser dito exatamente da mesma escrita por outra pessoa e que vai ter outro sentido por causa da identidade de quem fala, não é? Agora, a IA, a meu ver, apesar da importância dela, de estar discutindo, ninguém vai discutir a importância de. Mas serve para número, para informações jornalísticas, para uma coisa que serve. Para a vida, para a subjetividade, não serve. É, São textos muito sem graça, né? São muito sem. É tururu, né? E eu acho que isso aí é um instrumento importante, é uma ferramenta, nada mais, nada além disso. A gente tem que lidar com isso assim. Eu, pelo menos, eu até parei de pagar, para ser sincero. No início eu paguei site GPT, depois passei para aquele do Musk lá, do Pe- Perplexity, né? Sei lá como é que chama. é, E agora não pago mais nada, tenho consultado pouquíssimo, né? E a gente tem que lutar um pouco contra isso também, porque você é inundado o tempo todo, né? é, Inundado o tempo, sair das redes um pouco e seguir um cara que eu não sei quem diz que antes de ligar o celular você tem a obrigação de ler 3 páginas de papel, pelo menos.
Só Ótimo. deixa Adorei. o celular. Isso não é obrigação, isso é um prazer, mas ótimo. Pois é, então isso é interessante, né? É, Eu vou ver se eu, assim que a Dani pôr na rede aí, eu vou assistir, porque é um assunto obrigado. que me interessa demais, né? Porque Legal. realmente Ô, B, e você Oi, quando querida. trouxe, você falou muito que você queria muito trazer essa questão da sílaba tônica, né? Do tônico, É, da sílaba bem forte, do investimento pulsional. isso. E a questão do espaço transicional. E aí, quando eu pergunto assim, Bernardo, e cada vez mais, né? O comportamento narcísico, cada vez mais, a concretude, né? É, Cada vez mais o autismo, né? isso. Aí eu estava aqui pensando, isso faz todo sentido. Então, a não linguagem, até das crianças, muitas vezes, estão falando, né? Os autistas que não se comportam, que não falam. Aí eu fiquei pensando nesse investimento, né, que você está trazendo. Eu queria ouvir, está tudo muito bolado na minha cabeça, tá? Que eu nunca ouvi nada do que eu ouvi hoje. Por exemplo, Tá, uma eu. criança de 3 anos, vamos dar um exemplo, Ah, uma criança de 3 anos, né? Eu estou vendo essa menininha, tá bem. O que que tem, estou no início do processo com ela, o que que acontece? Ela só fala, eu não entendo o que ela fala ainda, 3 anos, mas ela fala de uma forma muito rápida e muito para ela. Ela não fala para mim, aham, como se ela falasse aham. para ela, tá? Eu estou falando agora depois do que você está explicando para gente, né? Então, ali, o que que tem que eu já tinha entendido? É uma menininha que ela não tem ainda esse espaço transicional, ela está muito investida Tá, aí que tá. É, uma coisa, a questão do espaço transicional, do modo como eu entendo, implicaria a gente pensar na dependência absoluta, na certo? dependência relativa, rumo à independência, não é? Uhum, E, em parte, eu acho que teria que ver essa criança, obviamente, mas quando a gente fala essa dependência relativa, a gente está falando na experiência transicional. A construção dessa experiência da criança na interação imediata com a mãe, de modo que ela não seja absolutamente dependente da mãe. Então, ela já tem uma experiência transicional aí. A claro. questão é como que a criança consegue se desenvolver nessa linguagem de modo a ir aumentando a condição dela de distanciamento da mãe, dessa dependência relativa, e como que ela vai alcançar o estágio, já um estágio pós-edípico, de rumo à independência, vamos dizer assim, tá? Do meu modo de entender. Então, essa criança que tem 3 anos, ela provavelmente tem uma relação com a linguagem que ah, ainda não está, eh, não alcançou um nível complexo de, de expressão da subjetividade, Uhum, não é? E aí a questão é, existe uma relação simbiótica? Que fala é essa que não alcança o outro? A gente pode pensar numa criança psicótica, obviamente, pode pensar, mas muitas vezes é uma fala. Vou contar um trechinho da mitologia de Narciso para vocês, tá? Aí eu vou dizer por que eu acho que pode ser uma fala correspondente a um ambiente narcisista. Ah, Nar- é, é, Narciso era maravilhoso, né? Lindíssimo, ao ponto dele se apaixonar pela própria imagem, mas ele era tão maravilhoso, tão apaixonante, que entre várias pessoas que se apaixonaram por ele, havia uma ninfa. Essa ninfa se chamava Eco. Só que, como muitas jovens, a ninfa fofocava muito. E na tradição das mitologias, é, o que nos ensina muito sobre a psicologia, de um modo de entender, a- os castigos que as pessoas recebem são extremamente repetitivos dos males que elas provocam.
Então, se a pessoa fofoqueira repete o tempo todo o que ela ouviu para todo mundo, ela acaba sendo penalizada tendo que repetir tudo que ela ouve. Então, Eco foi castigada para que tudo para que ela não pudesse falar de si. Eco só falava o que ela ouvia. Se alguém falasse uma coisa, ela repetia. Se alguém falasse uma coisa, ela repetia. Aí, quando Narciso chega à beira do lago e ela vai atrás dele, ela se esconde ali no ambiente, nos arbustos, ali onde foi que ela se escondeu. Narciso só ouve um barulho, mas ele não sabe se tem alguém ali ou não. E isso é uma configuração estupenda do mito. Porque ao mesmo tempo que Narciso vai ver na imagem algo que repete quem ele é, ou seja, ele vai achar que aquela imagem é de fato alguém. Quando ele ouve um barulho, ele fala assim: quem está aí? E aí a Eco, que não podia ficar em silêncio, ela vai falar assim: quem está aí? Aí ele vai querendo estabelecer um diálogo com alguém que está ali ao redor, e esse diálogo, o tempo todo, a pessoa só repete o que ele pergunta, só repete o que ele fala. O que, nesse ambiente, é uma analogia ao que acontece com o próprio Narciso, que só vê o que se repete. Tá? Então, uma criança que fala algo que não é dotado de subjetividade, que não é para o outro saber dela, eu estou levando uma hipótese que eu não sei quem que é essa criança. Lógico, lógico. Tá? Possivelmente ela está falando em um ambiente em que não há uma progressão de uma fala, não há uma complexidade de subjetividade na fala. A fala ela serve somente para preencher um ambiente vazio com vaziez. Por quê? O que acontece com o Narciso? Ele olha a imagem no espelho d'água e acha que essa imagem não é superficial, ele acha que essa imagem é profunda, ele acha que existe 3 dimensões ali, ele acha que existe uma outra pessoa ali. Entende? Então, ele toma a superficialidade por profundidade. Ele toma a aparência por subjetividade. O imediato pelo complexo. E E é, a Eco faz a... Oh, desculpa, querida. não, vai. E E a eco. Eco faz a mesma coisa. Então, essa criança que fala algo que não é um diálogo, que não é dotada de subjetividade, ela pode estar refletindo um ambiente em que ela não é inserida na fala como sujeito do enunciado, que é uma outra dimensão da linguística, né? E eu Ela, lembrei ela- ela- dela, Bê, quando então, ela você não se falou torna um sujeito da enunciação. Tá, desculpa. justamente, quando você está falando para a gente do tônico, da sílaba forte, ela não tem. Ela é um É, discurso em que eu não escuto nada, eu não consigo isso. compreender. Aí ela não vai transitando, não é? Ela não se coloca, como o Winnicott colocou na vogal B ali, na consoante B, perdão, ela não se coloca de forma a poder configurar o eu, o objeto e o outro como um recurso psíquico para ter força narcísica para ir para o ambiente transicional e e desdobrando esses elementos no espaço, por dentro do espaço potencial. Muito bom. Quer dizer, só esse exemplo da fala dela, que associei aqui, a gente pode entender um tanto de coisa que você falou hoje, né? Que Que essa bom. é como é que ela está se revelando só na maneira de falar e eu não entender. É, muito bom. Mais Bom, gente. alguém? Mais alguém quer fazer alguma observação? Francisco fez algumas observações no chat, não sei se quer falar algo agora. Francisco, Nós chegamos ao meio-dia, estamos praticamente no chegamos. limite, mas a gente nunca interrompe no meio-dia, né? Então, se alguém quiser falar mais Ah lá, fazendo mais Francisco alguma observação, apareceu. ó, Francisco está aí. E aí, meu caro, tá em Ouro Preto? Mariana, né? Moro em Mariana. Mariana, desculpa. Ai, Mariana, tá certo. Mariana. Mariana. Isso. Não, Confundi, desculpe. de fato, é só parabenizar pelo recorte feito, pela trajetória aí na proposta, né? Faz a gente retomar todo um debate, né? Que vai desde
Vygotsky, com a dificuldade de reconhecer a linguagem da criança e depois a inserção no Perfeitamente. meio educacional. Na questão da cultura, né? Exato. É, todo o debate que emerge dentro de Piaget com o mundo simbólico também, né, que não apareceu aqui o simbolismo, mas Sim. que o debate da linguística e atravessa isso. E a trajetória pelos teóricos, assim, é por onde eu passei também, né? O Saussure, não apareceu aqui o coisa e palavra de Freud, né? Que é um tema também, que ele vai... A representação da palavra que entra dentro Isso. do aparelho. São debates riquíssimos, riquíssimos. E a riqueza da sua apresentação é que nos remete para o campo da clínica, né? Então dá uma pegada hiper bacana, porque não fica só no campo teórico, mas e na clínica, como que a gente pode utilizar disso. Parabéns pelo esforço e a dedicação, tá, Bernardo? Parabéns Obrigado, mesmo. querido. Valeu. No texto original que eu escrevi, eu cito um pouco do Piaget também, por essa questão da transição do sensório motor para o pré-operatório, né? E como que a questão da sensibilidade dos estímulos, da percepção, vão se desdobrar para uma experiência da emissão e da ordem dos estímulos, de modo a configurar uma fonologia própria da criança, mas não deu para colocar tudo aqui, né? Assim como outros textos do Freud também. Mas obrigado pela percepção, pela contribuição. Vygotsky realmente é um autor que eu já estudei, mas não o suficiente do meu ponto de vista, eu não me senti seguro para trazer, mas realmente não é estranho para mim. E eu sei que você tem essa amplitude de conhecimento que sempre que você traz para a gente mostra o quanto que a gente ainda pode ir além, né? Mas muito bom, muito obrigado pela sua Muito, presença. muito bom, Bernardo. Alguém quer falar antes de encerrarmos? Nossa. Então, agora a minha última pergunta. A sílaba forte é Winnicott ou Winnicott? Winnicott, é o I. É o Winnicott. I. Winnicott, tá bem. É o que eu aprendi, né? Então, vamos. Inclusive, aí tem outro fenômeno muito interessante da linguística, rapidamente falar para vocês. Quando a gente chama de sílaba travada. Quando você tem, não acontece sempre, tá? Mas quando você tem duas consoantes depois de uma vogal, geralmente ela está travando a sílaba e dando a ela um poder tônico. Então, como é Winn, Uhum. Winnicott, aí essa sílaba travada ela dá um valor tônico aí. Mais Mas, forte. é, Winnicott. mas não é sempre não, mas é uma norma que a gente usa muito. A gente, quer dizer, eu aprendi com o nome de sílaba travada, não sei se é isso. Não. Bom, então, muito obrigada, Agradeço Bernardo. muito a vocês, Luz. Você é muito querido, Nossa, obrigado. show demais, show Vocês- demais. Gosto muito de vocês, todo mundo que está aqui, gente muito especial e a presença de vocês. Eu acho que, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom que tenha sido um grupo muito menor do que costuma ser, para a gente poder ter essa conversa mais descontraída, mais à vontade. É um tema complexo. E eu tenho Muito. interesse, não sei se vou ter oportunidade, de oferecer, seja no nosso grupo ou em alguma outra condição, não sei se outras aulas como essa, ou um curso maior, de linguística aplicada à psicologia e à psicanálise, sabe? São coisas que eu acho muito bacana. Eu aprendi muito linguística na minha vida e acho que pode ser útil, né? Ontem no nosso grupo a gente estava falando sobre outras questões que eu falei, ó, não vou falar amanhã que não vai dar tempo, né? Então a gente estava falando sobre a questão da dicotomia, né? E são outras características do Saussure que eu acho muito legais. Vamos ver se vai dar um dia, talvez, né? Ninguém sabe, mas Muito bom, muito obrigado. Valeu, maravilha. gente. Um beijo grande a Obrigada, todos. Beijo. Bernardo. Gente, Obrigada. bom final de Bom fim de Obrigado. semana. semana. Ei, Miriam, agora que eu tô vendo a Oi, Miriam de Sérgio. Pois é, a Miriam de tudo Aproveitar e bom? dar os parabéns mais uma vez, viu, Bernardo? Sofisticadíssima a sua apresentação. Muito bacana. querida. Obrigada, Obrigado. viu, mais uma vez. Obrigado você. Muito obrigado, gente. Dois e já? Dois e já. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.